Hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com o Eduardo Leite, que é governador do Rio Grande do Sul pelo PSDB. Governador, boa noite. Boa noite Denise, boa noite aos amigos que nos acompanham. Bem, vamos começar falando de pandemia, né? O Rio Grande do Sul avançou bastante em vacinação, é dos estados que mais vacinaram, agora com algumas medidas polêmicas no meio do caminho em relação a restrições, mas eu queria saber qual é o balanço hoje, em que estágio que está essa questão da vacinação e planos de flexibilização mesmo. Bom, todos os municípios no Rio Grande do Sul, aí, até ontem nós tínhamos 412 dos 497 municípios do estado vacinando 18 anos de idade, então a gente vai concluindo a primeira dose nesses dias para toda a população adulta e temos observado o efeito que a vacina dá. A redução de casos, de internações, de óbitos aos menores níveis em um ano. É o que a gente está observando lá no Rio Grande do Sul. Nós temos a segunda menor taxa, Denise, de excesso de óbitos, que é a análise feita pelo Conselho Nacional das Secretarias de Saúde sobre quantas mortes eram esperadas para o período e quantas se observaram efetivamente. E o Rio Grande do Sul tem a segunda menor taxa de excesso de óbitos do Brasil, o que significa que muitas vidas foram poupadas no estado. Agora, claro, você falou medidas polêmicas sobre restrições, enfim, é inevitável, né? Depois do jogo jogado é fácil a gente analisar e dizer, podia ter feito mais assim, menos aqui, enfim, mas tudo o que fizemos foi para preservar vidas, cuidar o máximo das pessoas e buscar uma retomada segura na economia. Estamos fazendo flexibilizações com responsabilidade, eventos corporativos já podem há bastante tempo acontecer no estado e agora a gente analisa, né, principalmente a possibilidade da retomada de eventos sociais. Estamos analisando alguns critérios. Na semana que vem, o Gabinete de Crise do Estado deve avaliar em que condições que a gente deve permitir a retomada de eventos sociais com pistas de dança, com controle, com cuidado, porque é a vida e a saúde em primeiro lugar. E agora há um entendimento maior com relação ao Ministério da Saúde, porque a gente viu vários estados, inclusive São Paulo e também o Rio de Janeiro, reclamando em relação à questão da distribuição. No Rio Grande do Sul está com o fluxo normal de vacinas? Até a 31ª remessa feita no dia 20 de julho, foi essa remessa, o Estado vinha recebendo 6% do total de vacinas distribuídas no Brasil. Depois, o Ministério da Saúde alterou a forma de distribuição e passaram a ser 4%. Então, diminuiu em relação ao que nós esperávamos receber, mas estamos observando essas remessas e trabalhando com elas com a responsabilidade que nos cabe para poder garantir que a vacina chegue a todos no estado. Agora, governador, vamos falar de política, né? Nós tivemos nesta última semana uma tentativa dos governadores de uma aproximação com o presidente Bolsonaro, a proposta de uma reunião, não é, para se tentar chegar a um entendimento. Tem questões econômicas, inclusive, em aberto, tem proposta de reforma tributária, tem outras situações também a serem discutidas. O senhor confia nessa possibilidade ou há alguma possibilidade mesmo de proximidade? Essa discussão, Denise, ela veio porque os governadores emitiram, parte dos governadores, uma carta justamente se posicionando em relação à defesa do Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, especialmente por conta das agressões feitas e dos ataques feitos pelo presidente da República. Aliás, o presidente Bolsonaro ataca tudo aquilo que possa contestá-lo, né? E a democracia, eu insisto, não é o regime de ditadura da maioria constituída numa eleição, né? Quem ganha a eleição tem a oportunidade de governar e quem perde tem a oportunidade de fazer a contestação em diversos espaços, no parlamento, no judiciário, na imprensa, e todos esses espaços estão sempre sob ataque do presidente. Como ele deve ser contestado, pelo que indicam as pesquisas nas eleições do ano que vem, e a expectativa, ele ataca as urnas também. Então ele ataca tudo aquilo que puder contestá-lo, ele ataca. E os governadores se solidarizaram ao judiciário naquele momento. Fizemos uma reunião dos governadores e a decisão foi que, ao invés de fazer um novo documento, deveríamos chamar o presidente para uma reunião. Eu tenho pouca expectativa no que possa ser efetivamente uma reunião com o presidente, dado os ataques constantes que ele faz. Ele nem tocou no assunto, né, da reunião. Pois é. Ignora, simplesmente. Na verdade, nunca chamou os governadores para uma reunião. Eu perdi as contas de quantas vezes eu me reuni com prefeitos no Rio Grande do Sul, especialmente na pandemia, né? Porque a gente precisa coordenar ações, precisa trabalhar junto, puxar numa mesma direção, em favor da população. Só tem um povo, né? E tem 3 níveis de governo. Então, você tem que trabalhar articulando os níveis de governo para poder atender a mesma população. Mas o presidente despreza isso. Mesmo assim, é o presidente. Enquanto for o presidente, cabe a nós a responsabilidade como governadores de buscar trabalhar
minimamente de forma coordenada para atender a população. Então o convite está feito. Se ele aceitar, vamos trabalhar para buscar algum entendimento para atender a população. Agora, em relação à economia, qual que é a posição do Rio Grande do Sul na questão da proposta de reforma do imposto de renda, que teve uma reação contrária dos governadores, dos estados e também dos municípios? Mantém essa posição? Sim, porque a forma como essa discussão está se dando, com constantes alterações que afetam a arrecadação dos estados e prejudicam a prestação de serviços para a população, mas é mais do que isso. Os efeitos sobre a economia também não serão os esperados, como se divulga. O certo é que a discussão sobre reforma deve ser feita num conjunto mais amplo, com serenidade, com tranquilidade. A reforma tributária mais ampla é o que a gente defende, para tirar a complexidade para o empreendedor, para poder empreender, né, com a reunião de impostos num único imposto. Então, infelizmente, o governo parece forçar a barra para tentar ter alguma pauta, mas com uma reforma que não vai atingir o propósito, que pode ter algum resultado bastante ruim no geral para a sociedade. Então, a discussão tem que ser feita com bem mais cautela. E aí, em relação a essa questão de tributos, há uma cobrança por parte do governo federal no sentido de os estados reduzirem tributação sobre aqueles preços que estão subindo, né? Tem toda essa discussão em torno de inflação subindo. O presidente já cobrou a questão do ICMS em relação aos combustíveis e agora se coloca também a não cobrança sobre a bandeira vermelha de energia, com mais reajustes. Tem possibilidade, tem fundamento essas queixas? Deixa eu falar, no Rio Grande do Sul nós não fizemos nenhuma majoração de alíquota de ICMS sobre o combustível, é a mesma desde 2015, lá, a mesma alíquota do ICMS sobre os combustíveis. Aliás, nós estamos até fazendo de fato reformas para diminuir as despesas do governo, de forma que no ano que vem nós possamos fazer a redução da alíquota de imposto, tanto sobre combustível como energia e comunicações. Agora, o que pressiona o preço do combustível, é importante que se saiba, é a verborragia do presidente. Ele desafia os governadores a baixar imposto, que na verdade ele diz que pode ele baixar, porque o governo federal pode aliás se endividar, ele emite títulos da dívida e com isso ele sustenta, se ele baixa a arrecadação dele porque ele baixou o imposto, ele emite dívida e quem vai pagar essa conta é lá na frente outros governos e o povo, na última análise, para que sustente a redução de alíquota que ele faz agora. Mas é mais do que isso. O presidente, com a sua verborragia, atacando instituições, gerando tensionamentos, ameaçando que o teto de gastos, eventualmente, fica aquela discussão, vai ser cumprido ou não vai ser cumprido. Ele gera um ambiente de tensão, aumenta o dólar, porque é a fuga de capital, a fuga de dólares do Brasil, e o preço do combustível, o preço do petróleo é em dólar. E aí aumenta o preço do combustível por conta de um presidente que está constantemente criando tensão, criando riscos e aumentando o câmbio que pressiona o preço dessas commodities, como é o caso do petróleo e do combustível. Os governos estaduais não aumentaram o imposto, não aumentaram o ICMS. Essa é a verdade. O preço está pressionado por conta de uma alta do dólar, que é por conta de questões domésticas provocadas pelo próprio presidente da República, lamentavelmente. Agora, governador Eduardo Leite, nós sabemos da sua intenção de disputar as prévias do PSDB para ser possivelmente um candidato, né, caso saia vitorioso, às eleições do ano que vem. Eu queria saber qual é a sua base para tentar disputar uma eleição que deve ser das mais polarizadas. Em princípio, se conta aí com dois pesos pesados lá na frente, que seria o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Então, tem o primeiro desafio do PSDB interno e depois as disputas do ano que vem. Eu fui chamado no meu partido pelos deputados e senadores que me provocaram, dizendo que aquilo que nós estamos fazendo no Rio Grande do Sul é um bom exemplo para a gente trazer para o Brasil, não apenas do que fizemos, mas do como fizemos. Eu assumi lá, Denise, um governo que não conseguia nem pagar o salário dos servidores em dia, estava atrasando pagamento de hospital, estava atrasando pagamento para os municípios, fornecedores, obras paradas, um caos nas contas do Estado. E com muito trabalho, com muita dedicação e diálogo, né, sem passar por cima de ninguém, sem desrespeitar ninguém, sem falar bobagens e ficar atacando, focando em atacar os problemas e não as pessoas, a gente conseguiu colocar ordem nas contas do Estado, fazendo reformas, privatizações. O Estado paga em dia seus servidores, paga os hospitais e está pagando até a dívida que foi deixada de mais de R$1 bilhão na saúde para municípios e hospitais. Então, a gente
tem um bom rumo, abrindo investimentos, e é sobre essa forma de fazer política focada em atacar os problemas e não em atacar as pessoas, que eu acho que a gente tem um bom exemplo para trazer para o Brasil. Eu estou me apresentando, né, dando a minha colaboração, chamando a atenção de que o Brasil precisa sair dessa polarização. Está polarizada nas intenções de voto, Denise, a eleição, ela também está polarizada, é a verdade, nas rejeições a esses mesmos dois candidatos, que são líderes em rejeição. O povo sabe que não quer um e acaba admitindo o outro. Mas não é sobre admitir um para tirar o outro. É sobre a gente falar do Brasil que a gente quer ser. É sobre o futuro do nosso país. Não é sobre o que já foi ou o que está aí. É sobre o Brasil que a gente quer para frente, sobre o futuro. E eu tenho a expectativa de poder falar sobre isso para a população e resgatar a confiança e a esperança. O povo brasileiro tem como característica a alegria, Denise, e não esse ódio, esses ataques que estão aí. A característica do povo brasileiro é afeto, é carinho, e não ataques e ódio. Nós temos que restabelecer esse Brasil, fechar esse capítulo triste da nossa história de polarização e de ataques e abrir um novo capítulo. Mesmo que for para errar, que sejam erros novos e não os mesmos erros que já foram cometidos. Governador, rapidamente eu quero saber a sua expectativa em relação às manifestações de 7 de setembro, se há preocupação em relação à PM no Rio Grande do Sul em particular. Temos 30 segundos. Nossa PM lá a gente chama da Brigada Militar, né? Como a gente chama a Polícia Militar do Rio Grande do Sul. Tenho total confiança nela, uma instituição de mais de 180 anos, não tem nenhuma demonstração de insubordinação, uma instituição respeitada, que respeita a Constituição. Agora, lamento aqueles que tentam gerar, né, um clima de insubordinação e de ameaças antidemocráticas, mas eu tenho certeza que o Brasil é forte, as nossas instituições resistirão a todos esses arroubos antidemocráticos. Ouvimos aqui, tivemos como convidado Eduardo Leite, que é governador do Rio Grande do Sul. Governador, muito obrigada, uma boa noite. Agradeço. Obrigado. Vocês.